Ora, então, muito boa tarde a todos e bem-vindos a este sétimo webinar da APCE, esperando que, em primeiro lugar, que todos se encontrem bem. Tenho de agradecer a amável disponibilidade dos nossos convidados que aqui tenho hoje comigo para falarmos nestas conversas sobre teletrabalho. E em direto connosco temos a Inês Veloso, que é diretora de Marketing e Comunicação da Randstad Portugal, e temos o Duarte Zóio, que é assessor do bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses e também responsável pela comunicação da mesma entidade. E que é também o nosso mais recente associado, a Ordem dos Psicólogos. E o tema do teletrabalho, impactando naturalmente na relação entre as organizações e as pessoas, tem obrigatoriamente de ser debatido pela Associação, pelo caráter que temos mesmo de Associação de Portuguesa de Comunicação de Empresas em Portugal. E é precisamente nestas conversas sobre teletrabalho que vamos querer perceber como é que está a maioria das empresas a operar, que impacto é que este novo modelo de trabalho e o fluxo de comunicação teve nos colaboradores, que estratégias de comunicação e motivação é que foram adotadas, e ainda como é que será o regresso à normalidade depois deste novo normal. E estas vão ser algumas das questões que aqui vamos ter a debater com a Inês e com o Duarte, nesta sessão que está a ser gravada para posteriormente ser divulgada nas nossas redes e que está a ser transmitida também live via Facebook. Prometemos que não demoramos mais que 45 minutos. E todas as pessoas que quiserem colocar questões podem fazê-lo na barra inferior do Zoom, onde tem uma área de questions and answers, ou também através do Facebook, e eu vou tentar direcionar todas as questões para cada um dos oradores, para a qual ela estiver direcionada. E em direto vamos ter também daqui a pouco um brevíssimo questionário que teremos também a oportunidade de comentar ao longo desta sessão. Ora, Inês, eu vou começar por ti. E todas as organizações foram confrontadas com enormes desafios e que foram obviamente também refletidos nos seus colaboradores. E se recuássemos no tempo, e não é preciso ir muito longe, bastam 3 meses, se solicitássemos às nossas chefias para ser colocados em teletrabalho, possivelmente a resposta seria não, independentemente dos argumentos que utilizassem. Mas hoje, será que podemos afirmar que o Covid-19 foi um acelerador da transformação digital nesta questão do teletrabalho? Olá, Paula, olá, Duarte, e boa tarde. Obrigada aqui pelo convite. Eu, se calhar, começo com a primeira provocação, que é: nós não estamos em teletrabalho. Teletrabalho é um regime que já estava estipulado, já havia pessoas a trabalhar em teletrabalho. O que nós estamos a fazer é trabalhar de forma remota, o que é completamente diferente. E o que as organizações tiveram que fazer foi acelerar esta forma de trabalhar para garantir a continuidade do seu negócio, mas criando condições para que existisse trabalho remoto. Claro que sim, quando falamos de... é muito engraçado, porque nós vimos, em termos de comunicação, não havia ninguém que tivesse a coragem, era preciso coragem, de dizer que não estava a fazer a transformação digital. E de repente tivemos aqui um Covid-19 em que quem estava a fazer conseguiu reagir a tempo, quem não estava teve que acelerar de repente de uma forma louca, porque precisou efetivamente de passar a esse remoto. Portanto, aquilo que vimos foi uma capacidade muito grande de equipas e de empresas de fazerem esta mobilização. Alguns projetos que se iam adiante passaram a ser os primeiros, e vimos também uma capacidade, eu acho que aqui algo que nos distingue e que vimos muito claramente foi esta humanização que ainda temos nas nossas organizações, que foi inclusivamente naquilo onde nunca se ponderou o teletrabalho, e houve setores em que isso aconteceu, foi olhar e perceber como é que eu aumento a segurança das pessoas que aqui trabalham. E nós, por exemplo, no caso da Randstad, tínhamos em teletrabalho algumas operações, mas a verdade é que maioritariamente, por exemplo, na componente de contact centers, as operações são operações físicas, são em contact centers, são em sites, e a verdade é que hoje temos mais de 70% destas operações a funcionarem num sistema de teletrabalho, ou seja, as pessoas fazem atendimento em casa. Tudo isto depende da vontade das empresas, tudo isto depende da capacidade das equipas se mobilizarem. Agora, estamos longe ainda de estar em teletrabalho. E teletrabalho no sentido cultural, no sentido de processos,
e no sentido de que isto esteja efetivamente enraizado na organização. Obrigada pela provocação, vai ser útil. Eduardo, a Ordem dos Psicólogos Portugueses congrega milhares de profissionais na área da psicologia, das psicoterapias, e todos ouvimos relatos, e em linha também com aquilo que a Inês acabou de referir, relatos e desabafos, queixas de pessoas em relação ao excesso, à sobrecarga de trabalho que estão a experienciar. E qual é que tem sido a principal preocupação de comunicação e de intervenção da Ordem dos Psicólogos? Bom, antes de mais, boa tarde, obrigado Paula, olá Inês, muito obrigado aqui pelo convite da APCE. Nós na Ordem, de facto, enfim, são várias questões aqui que a Paula coloca, aparentemente é só uma, mas são várias questões aqui que poderemos abordar. A Ordem é uma organização, de facto, com 23 mil membros, temos cerca de 23 mil psicólogos e nós temos obviamente, várias estratégias de comunicação e temos uma comunicação externa, portanto, promoção da psicologia na sociedade e várias áreas da psicologia na sociedade, desde a educação, ao desporto, à clínica, etc. E depois temos a comunicação interna, que nós consideramos a comunicação interna, que é a comunicação com os nossos próprios membros. Ora, quando isto explodiu, isto foi uma explosão que nós tivemos aqui nas nossas mãos, nós imediatamente, a Ordem teve de atuar tanto num campo como no outro. Primeiro falámos com os nossos membros no sentido de como é que a maior parte deles iria conseguir continuar a garantir os seus serviços. Por exemplo, como é que um psicólogo clínico tem as suas consultas, e só uma à parte, eu não sou psicólogo, portanto há aqui determinadas questões mais técnicas que eu não poderei falar, eu poderei falar única e exclusivamente de comunicação, mas comunicámos imediatamente com os nossos membros e criámos um conjunto de recomendações da forma, das melhores práticas, digamos assim, de atuar e deles continuarem a intervir com os seus clientes através de plataformas digitais. Portanto, há um conjunto de recomendações em que, com evidências científicas que comprovam a sua eficácia, em termos de acompanhamento psicológico e de aconselhamento psicológico, portanto tivemos que atuar imediatamente nesse campo. E depois, paralelamente a isto, tivemos também de responder que nós expectavelmente saberíamos que isto iria acontecer, ou seja, um aumento de casos de ansiedade, depressão, de conflitos nas organizações, conflitos em casa, etc. E, portanto, nós imediatamente começámos a atuar também no sentido de responder a essas pessoas, através de muito conteúdo, muitas recomendações, através das mais variadas plataformas, etc., no sentido sempre de garantir um melhor conteúdo e recomendações e dicas, até chegamos a apontar as Covid-dicas, darmos aqui vários conteúdos úteis às pessoas e às famílias e aos trabalhadores. De facto, tem sido aqui tempos muito desafiantes para a Ordem dos Psicólogos. Nós, paralelamente a isto, ou seja, foi possível, juntamente com os serviços partilhados do Ministério da Saúde e com a Fundação Carlos Gulbenkian, criar algo inédito em Portugal, que foi uma linha de aconselhamento psicológico. Portanto, as pessoas poderão, em determinadas situações de crise, telefonar para essa linha e garantir esse apoio imediato numa situação de crise, o aconselhamento psicológico numa determinada situação de crise. Relativamente às questões que estamos, e creio que a Paula também já no meio disto, que a Paula também falou sobre situações que possam, por exemplo, de perdas de produtividade. Não sei se falou na produtividade. Já lá vamos. Então pronto, já lá vamos. Obrigada, Eduardo. Inês, como é que tem sido este desafio de recrutar à distância? Qual é que tem sido a receptividade das pessoas, visto que as vossas operações não pararam? Sim, eu acho que aí foi onde nós conseguimos, a nossa transformação digital já existia nessa componente, ou seja, nós na verdade já tínhamos ferramentas e já conseguimos fazer recrutamento à distância. Há aqui um ponto importante que é, obviamente, estamos todos aqui a falar em Zoom. O Zoom é uma plataforma que nos permite comunicar à distância, mas quando eu falo aqui da capacidade de fazer recrutamento à distância, é ter uma plataforma que está efetivamente focada nesse recrutamento, que me permite acompanhar o processo do candidato, que me permite inclusivamente interagir com o mesmo, de forma a ter algumas questões que possam ou não ser eliminatórias, ter algum tipo de provas, algum tipo de assessment até para aquela função,
e ao mesmo tempo ele não precisa de fazer o download de nenhum tipo de software específico para poder fazer esse acesso. E garantindo aquilo que é a privacidade dos dados, que é um tema muito importante sempre que falamos na componente das entrevistas. Ou seja, as ferramentas nós já tínhamos, é muito interessante porque nós, ainda antes, quer de ser decretado o estado de emergência, antes das escolas fecharem, nós colocámos como regra a utilização desta ferramenta. Fizemos uma formação de equipas, já tínhamos equipas a utilizar, havia aqui, há sempre aqui uma resistência, umas vezes mais por parte de algumas empresas, outras vezes até da nossa parte, de fazer esta utilização, porque é diferente um contacto pessoal, mas rapidamente essa aceleração deu-se, até porque nós, e aqui o Duarte com certeza terá muito mais dados para justificar isto, mas emocionalmente aquilo que nós sentimos foi, as pessoas estavam com muito medo. Vemos agora o medo a desaparecer de alguma forma, e até alguma ansiedade para voltar, mas a verdade é que quando começamos a sentir esse medo, é para nós muito importante que os candidatos, assim como os clientes, consigam ter essa zona de conforto, até porque eu não consigo revelar o meu potencial se não me sentir numa situação de conforto. E, portanto, rapidamente pusemos essas ferramentas a funcionar em termos de processo. Neste momento já temos processos em que fizemos do princípio ao final do processo, portanto, até à colocação, fizemos tudo por via digital. Ou seja, a proposta com o cliente, a interação com todos os candidatos, a colocação e aquilo que nós chamamos de onboarding, ou seja, a entrada deste candidato para a realidade daquela empresa e o nosso papel neste acompanhamento. Se vamos dizer que é exatamente igual, não, claro que não é. Eu acho que todos hoje sabemos isto de uma forma muito experienciada, não é? É muito diferente eu estar com a minha família na mesma mesa ou estar com um computador em que a minha família está lá. Porque lá falamos da mesma coisa, mas emocionalmente é diferente. Com candidatos também. O tema é a importância que existe na forma como nós criamos as parcerias e muitas das vezes pensamos na parceria entre nós enquanto empresa e o cliente, mas é muito importante também esta parceria com o candidato. Ou seja, garantir que esta pessoa se vai rever neste projeto, consegue efetivamente mostrar o seu potencial e tem este conforto. Porque nós passámos de uma situação em que a mobilidade laboral era algo muito desejado, não é? E estávamos muito focados, os candidatos é que guiavam aqui o mercado, para uma situação em que temos receio de mudar. Portanto, este receio de mudança, eu sair agora do meu trabalho, vendo esta instabilidade de mercado, eu tenho que ter aqui uma parceria muito grande e uma relação forte também com a empresa que me está a contratar para saber que isto faz fit e que faz sentido. Portanto, eu diria que em termos de negócio há desafios novos, claro, o mercado está completamente diferente, mas as ferramentas já cá estavam. Estas ferramentas vieram-nos obrigar a sermos muito mais humanos, muito mais relacionais e muito mais próximos de clientes e de candidatos e até na gestão das nossas equipas. Por acaso é engraçado, Paula, posso só interromper aqui exatamente isto que a Inês estava a dizer, que eu concordo em absoluto e que há um ponto aqui interessante que eu outro dia estava a ler uma entrevista de alguém e que dizia com graça que acha que até a comunicação interna com esta situação melhorou em relação ao que estava anteriormente, ou seja, havia um maior distanciamento e hoje em dia, face a esta situação, é quase imperativo reuniões constantes, internas, etc. E, portanto, a comunicação interna e as relações entre as pessoas e os departamentos até melhorou consideravelmente. É interessante. Sim, nós, por acaso, uma das coisas que fizemos, eu lembro-me na altura de acharmos um bocadinho arriscado, o que sentimos foi que nós, habitualmente a nossa vida era um bocadinho estanque, não é? Nós conseguíamos programar a nossa vida, tínhamos assim um horário, portanto, de manhã acordávamos, depois de deixar os miúdos no colégio, portanto, parte pessoal, familiar, depois a seguir tínhamos aquele momento profissional, com os colegas do trabalho, com as interações normais, depois podíamos ir ao ginásio, portanto tínhamos aquele grupo do ginásio, depois tínhamos, e agora de repente estamos confinados num espaço e o espaço e o tempo fundem-se no mesmo local. E portanto uma das iniciativas de comunicação interna que criámos foi uma coisa que chamámos de diário. Então temos um diário que qualquer pessoa da empresa pode escrever, pode ou não assinar, porque também sentimos que as pessoas precisam, às vezes as casas podem estar ou muito cheias ou muito vazias. E portanto estes momentos do eu são momentos importantes e nós usamos pequenos excertos do diário para fazer conteúdos de redes sociais, mas se a pessoa quiser pode escrever, basta escrever a palavra não e aquele conteúdo não é utilizado. E é impressionante a dinâmica e o nível de profundidade e de partilha
que eu acho que em alguns casos as pessoas criaram aqui uma ferramenta, é que é a altura em que elas se confrontam emocionalmente com elas próprias perante a situação, e às vezes tiram capas de super-heróis, não é? Quem tem crianças tem que andar sempre aqui também para o mute. Ou seja, a comunicação interna ganhou um papel que não é só institucional, não é só de marca, mas é também nesta... A humanidade das marcas revela-se também na comunicação interna, na sua relação com o seu trabalhador. Portanto, este employer brand vai ser aqui. Sem dúvida. Muito obrigada. Eu alerto só para o facto de que vamos lançar um pequeno questionário, brevíssimo questionário, que teremos depois a oportunidade também de partilhar aqui os resultados e de comentar com os nossos convidados. Eduardo, falámos há pouco da sobrecarga de trabalho e o Eduardo já estava a entrar por esse caminho. A questão da produtividade. Exatamente, estarmos em casa com este lado, é um aumento de produtividade ou não? Pois, enfim, esta pergunta é um bocado, isto em marketing, e a Paula e a Inês sabem também quanto eu, a melhor resposta sempre no marketing é depende, não é? Isto varia bastante de pessoas para pessoas, etc. Eu li um estudo há uns tempos que dizia que havia, de acordo com algumas pesquisas internacionais, que as pessoas que trabalhavam remotamente tinham melhorias de produtividade na ordem dos 43%. Não sei qual a validade deste estudo, mas li, e foi numa revista de referência, portanto, enfim, mas agora... Isto de facto é uma pergunta complicada, por acaso só à parte muito rápido. Há pouco quando estava a responder, esqueci-me de dizer uma coisa que me parece muito importante passar esta mensagem, que é nunca como hoje foi tão falada a psicologia. A psicologia está de facto diariamente, são abertos os telejornais, jornais, revistas, redes sociais, etc. Fala-se constantemente de ansiedade, de depressão, etc. E o nosso papel também tem sido, e isto é curioso porque também a comunicação, eu acho que a comunicação e a psicologia estão sempre mão dada, e eu e a Paula já tivemos a oportunidade de falar isto em várias circunstâncias diferentes. Mas tal como nunca se falou tanto de comunicação como agora, também nunca se falou tanto de psicologia. E o papel da Ordem também tem passado por demonstrar que os psicólogos não atuam somente em crise. Aliás, os psicólogos atuam de forma muito mais eficaz num sentido preventivo, tal como a própria comunicação até. A comunicação de crise tem de ser trabalhada antes da própria crise, como é evidente. Não é? Portanto, este ponto parece-me que era pertinente incluir, portanto, a psicologia não é só agora em crise, etc, e nós temos estado a demonstrar isto, que é os psicólogos não atuam só em situações absolutamente dramáticas, etc. Os psicólogos entram muito antes. E os psicólogos também podem entrar, e temos a psicologia das organizações por causa destas questões da produtividade. E nós também, nestas questões da produtividade, nós também nós temos uma task force tentada a desenvolver diversos materiais para as mais variadas organizações que nos têm solicitado, para redes sociais, para os nossos próprios membros, como eu referi anteriormente, as tais recomendações e linhas de atuação. E praticamente todos estes documentos que falam na produtividade, estes documentos sublinham uma questão muito importante, que é o trabalho tem de ser mais centrado hoje em dia em objetivos do que em horas efetivas de trabalho. A Inês há de saber isto, há de conseguir falar melhor sobre isto, mas de facto... Enfim, era o que a Inês estava a dizer, hoje em dia é totalmente impossível para grande parte das famílias conseguirmos produzir no nosso melhor das 9 da manhã até à 1 e de repente das 2 até às 6, é impossível e é impossível para muitas das nossas famílias, por exemplo como a minha, tenho 2 filhas e a minha mulher, tudo em casa, há dinâmicas internas, já há aqui dinâmicas muito complicadas, etc. Portanto, se vai haver uma maior produtividade, eu francamente acho que não sei, eu tenho de ser humilde o suficiente para dizer eu espero que as pessoas consigam adaptar, espero que as pessoas sigam esta
este conselho, eu não gosto muito de dar conselho, mas este conselho que tem sido apresentado nas nossas recomendações, que é que os próprios diretores das empresas, CEOs, diretores de recursos humanos, diretores de departamentos, etc., centrem mais as suas equipas nos objetivos do que a horas efetivas de trabalho. Estarmos a pedir a pessoas, e infelizmente continuam a haver casos, e já ouvi vários, infelizmente, às 9 da manhã já estão a telefonar, às 5h59 voltam a telefonar para confirmar que a pessoa trabalhou das 9 à 1 e das 2 às 6. Acho que isto mudou totalmente o paradigma e temos que começar a trabalhar mais para centrados nos objetivos do que em horas efetivas de trabalho e gerirmos o nosso dia conforme os objetivos que nos propusemos. E creio que conseguiremos, assim, porventura, aumentar a nossa produtividade. Espero que sim. Sim, e eu, acrescentando aqui, e concordo inteiramente com o que o Duarte disse, eu acho que nós padecíamos de um mal, para não dizer uma doença, chamada presentismo. Não é? Nossas organizações. Os psicólogos falam, nós na Ordem falamos constantemente no absentismo e no presentismo. Portanto, este presentismo que era claramente prejudicial, é muito interessante ver que aquilo que está estipulado, e eu não vou dizer ipsis verbis, mas aquilo que está estipulado em termos legislativos, em termos de controle deste trabalho remoto que está neste momento em prática, está muito mais relacionado com a entrega de trabalho e não com o tema dos horários. Mas a nossa legislação laboral ainda tem este resquício de horário de trabalho e esta rigidez que depois tem consequências quando não é cumprido. Portanto, é preciso perceber o que é que vai ser este equilíbrio no depois, mas não há dúvida nenhuma que aquilo que precisamos é de ganhar esta cultura de responsabilização, o tal commitment, não é? Temos tanta dificuldade em criar aqui uma palavra em português que mostre o que é este compromisso, em que se me pedem algo para fazer, eu assumo o compromisso e, portanto, entrego este compromisso. Não é muito relevante a que horas é que entrego. Agora, vão continuar a existir funções em que o tema do horário vai ser um tema fundamental. Mas não há dúvida que podemos aprender com isto. Há aqui uma questão exatamente na linha do que estava a dizer, da questão do commitment, que é o envolvimento dos colaboradores. Enfim, eu não vou utilizar o commitment mais uma vez, mas que é do vestir a camisola, não é? Como se diz, vestir a camisola. E é curioso que agora as organizações que nunca trabalharam esse aspecto, agora porventura vão ter muito mais dificuldades em garantir uma maior produtividade dos seus colaboradores, ou seja, os colaboradores, empresas que eram desleixadas, permitam-me o termo, em relação aos seus colaboradores, agora exigirem o commitment, o tal vestir a camisola desses mesmos trabalhadores. Portanto, tempos complicados para as organizações que não pensaram e não atuaram e trabalharam os seus recursos humanos e comunicação de forma mais preventiva, creio eu. Eu aproveito e obrigada aos dois, vocês não precisam de mim aqui para nada. Mas é perigoso, para gestão de tempo eu diria que pode ser perigoso. Exato. Eu aproveitava aqui uma questão que a Inês levantou e que está a ser colocada também no Facebook e que já temos aqui também colocada por alguém que nos está a ver através do Zoom, que é: será que esta nova situação, esta pandemia vai dar origem à necessária revisão laboral face àquilo que hoje temos? Bem, eu diria que em termos legislativos sempre tivemos muita criatividade em termos de legislação laboral. Eu sou suspeita porque eu sou licenciada em Direito, portanto até posso dizer estas coisas assim. Eu acho que sim, eu acho que é muito curioso, porque aquilo que nós tínhamos vindo a ver é, por um lado, as pessoas, e eu sei que nós vamos falar aqui um bocadinho do work-life balance, portanto este equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, era um tema em Portugal e era um tema de tal forma que o ano passado terminámos o ano com o Governo a legislar, não é? A ter aqui um conjunto de recomendações, a ter o programa dos 3 em linha, a criar um financiamento específico para PMEs para que as empresas conseguissem fazer esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Temos alguns exemplos do que é esse equilíbrio e tínhamos no centro da Europa especialmente, com a possibilidade de, por exemplo, a utilização muito mais regular de part-times, além dos part-times, a possibilidade de eu não trabalhar um dia por semana, e depois víamos nesses países aquilo que era também um conjunto de infraestruturas que vivem à volta e que dão resposta a essa flexibilização. Ou seja, imaginem
Na Holanda, nós temos sede na Holanda, portanto conhecemos minimamente. Na Holanda, se eu não trabalhar um dia, eu tenho a possibilidade também de contratualizar, no caso, por exemplo, de uma creche, a creche para um dia eu não a pagar. Portanto, reparem que isto muda tudo, não é? Portanto, eu tenho menos salário, posso ter aqui um salário mais baixo, mas na verdade os meus custos eu consigo ganhar alguma proporcionalidade. Portanto, isto tem a ver com o tema dos salários e da flexibilização. Mas a verdade é que já havia esta necessidade de flexibilização. Portanto, eu acredito que vai ter que existir aqui uma mudança em termos legislativos, mas não é a parte que me preocupa mais. Aquilo que me preocupa mais é a mudança na cultura organizacional. E é muito mais o que é que as empresas vão elas próprias aprender com isto. E como o Duarte estava a dizer, é muito este tema de como é que se faz este embrace na cultura da empresa e como é que a própria empresa faz a sua humanização, quer seja através da forma como comunica, quer seja nesta própria valorização. Porque acho que há uma coisa que nós aprendemos todos e que antes, naquele tempo, há imenso tempo, discutíamos, não é? Que é, será que os robôs nos vão substituir? Será que vão destruir o nosso trabalho todo? E agora percebemos que precisamos imenso uns dos outros e que todo o automatismo não muda aquilo que é uma interação humana numa relação entre um prestador de um serviço e a pessoa. E essa aprendizagem desta humanização terá garantidamente, e espero eu, como consequência, uma valorização e um recordar que as empresas são, no fundo, conjuntos de pessoas e que, por isso, são efetivamente o mais importante da organização. Obrigada. Duarte, será que esta realidade do teletrabalho vai vingar? Vamos ter efetivamente este modelo a funcionar quando voltarmos à realidade? A Paula está-me aqui a fazer as perguntas, estou eu a agarrar aqui na minha bola e fazer aqui o... Enfim, havia muitos professores, há uns anos atrás, antes de haver a Ordem dos Psicólogos, havia vários professores desse género que se apresentavam como psicólogos também, e, enfim... Esses saberão melhor do que eu, ou pelo menos arriscarão mais do que eu. Repare, há 6 meses atrás, se alguém dissesse que em abril de 2020 estaríamos todos isolados, o mundo praticamente inteiro enfiado em casa, sem poder sair, com cerca de 60% ou 70% das empresas a trabalhar remotamente, ninguém iria acreditar, diriam que era uma teoria da conspiração, mais uma, e pronto. Portanto, isto é uma verdade à lapalice. Umas sim, umas de facto irão readaptar-se a esta nova realidade, no sentido de quando voltarmos à normalidade irão ver os benefícios, não é? E outras, eu creio que, por exemplo, de restauração, turismo, etc., suponho que quer dizer, são indústrias que estão praticamente paradas, infelizmente, e, portanto, terão que voltar a trabalhar fisicamente, digamos assim. Mas agora, por outro lado, eu agora recentemente estava à conversa com uma pessoa, aqui por uma concorrente da Zoom, não sei se não tem nomes, não sei, se a APCE está a ser patrocinada pela Zoom, mas esta pessoa dizia com graça, que dizia, isto é fantástico, isto eu consegui perceber que eu consigo reunir-me com todos os meus clientes, etc. Sou um bocado mais velho, isto não tem nada a ver, mas pronto, mas era um bocado mais velho, e dizia, eu toda a minha vida sempre pautei as reuniões, os almoços, etc, etc. E isto está-me a permitir fazer com que digitalize de facto mais a organização, etc, etc, e no sentido de não ter de fazer tantos quilómetros e viagens, etc, e portanto começar a, enfim, a cimentar esta cultura. Agora, eu mais uma vez, não sendo psicólogo, há aqui questões comportamentais muito interessantes nesta questão. Por exemplo, há hábitos que vão começando a ser cimentados. Por exemplo, o tossir, aquela questão do tossir para o braço. A evidência científica varia, mas após um determinado número e conjunto de comportamentos nesse sentido, aquilo passa a ser um hábito. E, portanto, aqui creio que também aqui alguns hábitos organizacionais irão mudar, ou seja, algumas reuniões ou almoços, e eu posso confidenciar que sou fã incondicional dos almoços de trabalho, com todas as suas vantagens e desvantagens, vão passar, creio que irão existir muitas mais reuniões digitais.
há aqui uma questão curiosa que era, ao longo dos anos, e temos livros com 2000 anos do Sun Tzu, da Arte da Guerra, toda a gente gosta muito de falar, mas temos também Clausewitz, Napoleão, etc. Todos estes estrategas, grandes estrategas militares, falam sempre de uma questão que me parece determinante nesta altura, que é a adaptação face às circunstâncias, a adaptação da estratégia face às circunstâncias. E eu creio que se nesta altura tivermos que adaptar, umas melhores, outras piores, outras de forma mais rápida, etc., vamos também fazer uma readaptação quando voltarmos à nova normalidade, e antes de entrarmos aqui no ar, estamos aqui a trocar essa questão, o que é que será o novo normal, etc, e creio que será interessante. Mas agora, e repare que eu estou a falar muito, mas não estou a atravessar com nenhuma resposta específica. Eu creio, Paula, francamente, ninguém poderá dar essa resposta. Nesta altura, creio que ninguém poderá dar uma resposta definitiva de sim, o teletrabalho veio para ficar, agora todas as organizações vão avançar com estas soluções, ou dizer exatamente o contrário, não, vai voltar tudo ao que era antes. Acho que é bastante subjetivo mesmo. Até porque vai haver aqui um tempo de necessidade e eu acho que temos que ter aqui em consideração, ou seja, este regresso vamos lhe chamar novo normal, não é? Sim. Esta normalidade que vamos ter agora, quando começarmos a retoma, é uma normalidade com muitas regras e regras que são novas naquilo que é a garantia de voltarmos em segurança para locais de trabalho, para espaços públicos e voltarmos a estar juntos, não é? Estes juntos têm um afastamento muito grande e têm aqui um conjunto de condições. Eu posso partilhar convosco que nós, ao nível da nossa sede na Holanda, já temos um documento muito robusto, e até porque temos aqui uma particularidade que é enquanto nós promovemos aqui uma aliança com os nossos 2 principais concorrentes a nível mundial para criarmos aqui um documento de posicionamento para ajudar as empresas a voltar, a que os seus trabalhadores consigam voltar em segurança. E é muito engraçado porque sempre que dizemos isto, dizem-nos, então mostra-nos quais é que são as linhas. Não há linhas, não é? existe uma checklist de uma série de requisitos que têm que ser tidos em consideração naquilo que é a minha estratégia de voltar a ter trabalhadores no meu espaço e garantir a segurança. Reparem que o risco de uma falha pode ser um risco nacional que temos que voltar atrás e temos que voltar a passar por este processo. Portanto, criar estas condições, garantir que as pessoas sentem segurança a voltar ao trabalho, é de uma complexidade e há um conjunto de items, e eu lembro-me, por exemplo, neste documento que nós temos já da sede, há factos que nós não nos podemos esquecer, como uma coisa tão simples que é quando nós entramos na sede da Randstad em Diemen, existe um café. Esse café é um ótimo café, portanto, e é preciso pensar que esse café, em regra, tem fila. E, portanto, se tem fila, tem que se perceber até onde é que vai a fila, que é para não chegar à recepção, assim como tem que passar a haver escadas que sobem e outras que só descem, porque senão, no momento em que nos cruzamos nas escadas, não mantemos a distância de segurança. Os transportes públicos têm horas de ponta, portanto, até que ponto vamos fazer desfazamento de horários? Os meus pisos, que antes davam para 30 pessoas, passam, se calhar, a dar para 15. Até a ida à casa de banho passa a ser um tema para garantir que as pessoas têm e não se cruzam mantendo as distâncias. Ou seja, a complexidade deste regresso, eu diria que vai levar a que possamos dar aqui uma resposta. Isto é tudo para arranjar uma resposta para a Paula. A Paula está aqui com a futurologia e nós há uma resposta que vamos dar, Paula, que é: tão cedo não vamos todos voltar onde estávamos. Porque estas condições de segurança mal seria se tivéssemos todos tão desejosos que voltássemos e não cumpríssemos ou cumpríssemos muito ao de leve estes procedimentos. Portanto, sim, vamos continuar em trabalho remoto mais tempo, vamos ver como é que as empresas vão reagir e se vão incorporar naquilo que é a sua cultura organizativa o teletrabalho ou não. E então voltamos a não responder. Este vai ser um desafio acrescido para as organizações, porque isto já se falou hoje aqui, do vestir a camisola da comunicação interna, certamente em teletrabalho, para os profissionais de comunicação vai ser um desafio enorme. Paula, por acaso, essa questão é essencial. Eu há bocado estava a falar dos almoços, mas para a comunicação, e nós os 3 trabalhamos na área da comunicação, o contacto é muito importante, os media relations, os eventos, eu estou a falar nos eventos, mas poderia, enfim,
foi a primeira coisa que me lembrei, mas agora, há N situações, as reuniões com potenciais clientes ou com clientes, enfim, há determinadas situações que vão ser muito complicadas de gerir. Como é que nós, enquanto profissionais de comunicação, vamos trabalhar com alguns players, com alguns stakeholders? Como é que nada substitui? Há uma frase engraçada que é por mais digital que o mundo quanto mais digital o mundo esteja, mais importante será o toque humano. E, de facto, é importante essa questão do toque humano e a questão da proximidade, etc. Portanto, nós aqui na área da comunicação, independentemente estamos a falar do teletrabalho, estou a falar agora só um bocadinho mais, quer dizer, acaba por estar ligado, será um desafio tremendo para os profissionais de comunicação a esta altura. Tremendo, tremendo. Primeiro que adaptar estratégias, etc. Havia várias estratégias, ativações de marca, etc., que terão de ser redesenhadas, diremos assim. Depois determinados canais offline que possivelmente vão ter de desaparecer agora durante uns largos meses e terão de ser direcionados mais para o online. Enfim, hoje em dia a assessoria de imprensa está completamente, não diria esgotada, mas está completamente cheia com as questões da Covid, certo? Então, e eu sei porque nós diariamente temos desde várias ações de assessoria de imprensa, etc. E, portanto, está completamente esgotado. Portanto, esgotado não no mau sentido, está cheio, é predominantemente as notícias relacionadas com a Covid, impactos aqui, acolá, etc. Portanto, até na comunicação, e não falando da questão só do teletrabalho, a comunicação tem um desafio tremendo pela frente, tremendo aqui de repensar o seu lugar, de se reposicionar também, e portanto... E eu digo isto não não como um clichê, mas será um desafio muito interessante que a comunicação também terá pela frente. Muito interessante, muito interessante. Desculpa. Muito obrigada. Não, responderam. Vamos só ver os resultados do questionário, que entretanto as pessoas foram respondendo e julgo que todos estão a ver, e havia uma pergunta que era: atualmente está em trabalho presencial, em teletrabalho, em layoff ou outro, e as pessoas que me estão a ver 100% disto está em teletrabalho. A segunda pergunta: sente que em teletrabalho está a trabalhar muito mais, igual ou menos? E aqui as respostas equilibram-se entre o mais, o igual e um bocadinho abaixo, o muito mais. E última pergunta: foram-lhe dadas todas as condições para exercer as suas funções? 73% das pessoas diz que sim, 20% não e 7% diz que se mantiveram exatamente iguais. Portanto, eu julgo que isto vai em linha com a provocação inicial também que a Inês nos fez. E daqui também passava para outra questão, que é como é que, e este era um tema que era, e estamos mesmo a aproximar-nos do final, e era um tema que era muito valorizado e que estava a ser cada vez mais valorizado, que era a questão da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal. Como é que isto se consegue a trabalhar nestes moldes nos próximos tempos? Como é que as empresas que lutam por isso vão continuar a... Eu acho que há aqui dois pontos, ou seja, a verdade é que até março nós falávamos muito em work-life balance e punhamos um ónus nas empresas, e como é que as empresas dão condições para que as pessoas possam gerir a sua vida pessoal e profissional. Hoje este ónus é muito mais partilhado, se calhar sempre foi, mas hoje este ónus é muito mais partilhado, porque a verdade é que em muitas situações, e eu diria infelizmente, nós temos uma porcentagem muito grande de pessoas que neste momento estão com layoff de redução de horários, ou seja, na verdade podem até estar a ter uma carga de uma ocupação laboral, e vimos nestes resultados que a maioria não diz que está a trabalhar muito mais, mas a verdade é que se calhar eu estou muito mais cansada agora. E estou mais cansada porque tenho um papel mais ativo naquilo que pode ser a minha parentalidade na gestão, por exemplo, escolar. Tenho um papel mais ativo porque tenho o meu cônjuge também no mesmo espaço e estamos a viver aqui 24 horas e, portanto, aquela coisa de repente está toda a gente cansada e não sei se mandamos vir comida porque depois tenho que desinfetar as caixas e, portanto, tenho que pensar no jantar da manhã e no almoço e quem é que vai e quem é que não vai. E depois tenho aqui outra componente que o Duarte terá com certeza aqui muito mais fundamento para explicar, mas que é uma componente emocional
que é esta incerteza, quer seja em relação ao tempo, quer seja em relação ao impacto, e portanto este work-life balance traz-nos desafios muito maiores do que o que nos trazia. Já era crítico e já era uma preocupação, mas passa também por esta... Nós não nos podemos esquecer, eu acho que foi das coisas mais curiosas que eu vi uma vez numa conferência, que é, nós hoje em dia consumimos conteúdos acima daquilo que é o limite temporal, ou seja, os conteúdos aos quais nós somos expostos, e este consumo, em alguns casos, não é uma absorção, mas na verdade nós hoje vemos televisão com o tablet, com o telemóvel, o que quer dizer que nós nos cansamos e nos afundamos com um conjunto de coisas. Portanto, já havia aqui uma certa exaustão, uma vida muito mais rápida, por isso é que há a outra teoria da conspiração de que isto é o mundo a castigar-nos e etc, não é? Que eu não partilho, portanto, parem. A noção que nós temos que ter é, precisamos efetivamente de mais disciplina, e mais disciplina no sentido de nos ouvirmos nas nossas várias dimensões em termos de existência, ou seja, o meu eu pessoal, o meu eu profissional, o meu eu familiar, o meu eu social, e conseguir aqui um equilíbrio, conseguir aqui esse equilíbrio que não tem regra. E as empresas têm aqui um papel, vão ter um papel em como é que fazem esta gestão remota, mas também como é que conseguem manter e dar as condições para as pessoas se sentirem confortáveis a fazer esta gestão, e eu acho que esta cultura de objetivos vai ajudar nesse caminho, mas há aqui um trabalho muito mais individual, onde eu acho que os psicólogos, e aqui estou já a fazer a passagem para o Duarte, para estar a dizer, mas eu acho que não há dúvida, e partilho aqui para verem como nós temos vários psicólogos que trabalham connosco na parte das organizações, mas, por exemplo, uma das coisas que nós sentimos foi nas nossas equipas de contact center. Reparem que a realidade de contact center, que é um trabalho muito intenso, nós trabalhamos habitualmente com a Faculdade de Psicologia até para medir aquilo que é o impacto emocional todos os anos e o tema do stress nesta função, etc. Portanto, já fazíamos isso. E o que percebemos foi que o facto de termos tirado uma grande porcentagem das pessoas do contact center trazia novos desafios também para as lideranças, em que eu estou habituada a liderar uma equipa que está ali ao pé de mim, não é? Muito métricas, muito quantitativo, mas também muita proximidade. Os ambientes nos contact centers, em regra, são ambientes muito bons, as pessoas têm um espírito de equipa muito grande e, portanto, aquilo que estamos a fazer... Um minuto. Aquilo que estamos a fazer é, com um psicólogo que trabalha connosco, criamos uma formação em que essa formação está dividida em 3 blocos, que é o meu eu, como é que eu giro o meu eu em termos de família, como é que eu giro o meu eu em termos de liderança e o meu eu profissional. E é uma formação que não tem absolutamente nada de técnico, é uma formação de liderança, mas focada no eu, criada e construída por um psicólogo, validada. Nós não nos pretendemos substituir, mas claramente, e aqui é que eu passo para o Duarte em grande, os psicólogos têm aqui um papel muito importante, já tinham antes, e por isso é que também já tínhamos integrado nas nossas equipas, mas têm aqui um papel muito importante, porque a componente emocional vai ter mais impacto. Sem sombra de dúvida. Paula, quanto tempo é que eu tenho? Estamos nos 45 minutos, portanto eu acho que a audiência... Tem 2 minutos à vontade. Sim. Máximo que eu estou a puxar. Paula, então pronto, só aqui dois pontos. De facto, o que a Inês diz, concordo em absoluto. De facto, os psicólogos têm um papel, principalmente nesta altura, junto às organizações, têm assumido um papel preponderante mesmo, e tem havido uma cada vez maior procura, tem sido muito interessante. Só estão 2 pontos mesmo para concluir aqui. Eu não posso acrescentar muito mais do que aquilo que a Inês disse, que até sabe, tem muito mais conhecimento do que eu nesta área, mas o teletrabalho, que eu considero, e a Inês creio que também estava a dizer isso, o teletrabalho agora é diferente, não é? Agora eu não estou em casa a trabalhar, eu estou em casa a trabalhar com a minha mulher, com os meus filhos, e depois as pessoas esquecem-se disso. Quanto mais pessoas em casa temos, ou quanto mais tempo em casa temos, mais se vai degradando a casa. É por isso que alguns países da Europa, só por curiosidade, as primeiras lojas que vão abrir são as lojas de bricolage. Isto é uma questão aqui psicológica que é curiosa, são as lojas de bricolage, que é para as pessoas, há aqui um trade-off, dizem, nós podemos começar a abrir, mas vocês têm de respeitar, e então para vocês respeitarem as nossas normas, nós vamos cumprir algumas das vossas necessidades, portanto as lojas de bricolage, para recuperar a casa, e quem tem filhos pequenos saberá bem o que é isso.
E depois são mais duas questões aqui. E, portanto, o trabalhar em casa temos mais almoços, mais jantares, mais roupa, mais louça para lavar, etc. Portanto, é muito mais complicado. Era aqui, mais uma vez, eu não gosto de dar conselhos, mas era seguir estas regras aqui, estas recomendações que a Ordem tem dado e sugiro ou convido todos a visitarem o site da Ordem e a verem todos os documentos que nós temos estado a produzir. Mas, portanto, em termos de chefias, que eu acho que é importantíssima esta questão das chefias neste momento, ao contrário do que se possa pensar, em circunstâncias excepcionais com as que vivemos, as pessoas adotam, e agora é o curioso, comportamentos pró-sociais e mantêm o seu sentido ético e de responsabilidade. Os estilos de liderança, aqueles mais controladores ou autoritários, não irão aumentar, e relativamente à questão que fez anteriormente, estes estilos de liderança mais controladores e autoritários não irão aumentar a produtividade e cumprimento das regras estabelecidas, etc. Isto é o que a evidência científica nos diz. Estas chefias mais autoritárias, controladoras, podem exatamente ter um efeito perverso, ou seja, os colaboradores podem começar a contornar aquilo que percepcionam como exigências menos razoáveis e diminuir o seu compromisso com a organização. Portanto, acho que este ponto é muito importante na questão do teletrabalho e principalmente das questões relacionadas com a liderança. Muito obrigada. E agora só para fechar com uma pergunta, e é sim ou não, não tem direito a outro tipo de resposta. Não conseguimos. Então, quando acabar, Inês, quando acabar agora esta sessão, nós vamos continuar a conversa. Claro, não temos é público, mas nós também não vemos ninguém. Exatamente. Muito bem, Paula. Coloca-se aqui uma questão de facto, e já todos mencionaram isto, que estamos a comunicar cada vez mais e que a comunicação interna vai ser cada vez mais fundamental, mas será que não havia organizações que antes se preocupavam de menos com as suas pessoas? Sim ou não, Inês? Havia imensas, não queriam saber nada, eu não via. Eu também. Eu não? Claro. Sim, fácil, essa podia ter sido a primeira. Então, muito obrigada a todos os que nos estiveram aqui a acompanhar. Muito obrigada, Inês, muito obrigada, Duarte. Como eu disse no início, esta sessão vai ficar gravada, disponível para todos. Mantenham-se a par das nossas redes sociais, que vamos anunciando mais webinars, seja no LinkedIn, Facebook, YouTube, nos podcasts, e vamos nos vendo muito, muito brevemente. Muito obrigada a todos mais uma vez. Obrigado. Obrigada. Obrigada.